purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Até aí. A lepra era uma doença terrível, assustadora, monstruosa. Com o agravamento, ela se tornava algo extremamente repugnante. O rosto, era possível ver sulcos, buracos se abrindo no rosto. Ao entorno dos olhos, o negócio ficava quase caindo. O nariz geralmente caía. Os dedos caíam. Era uma coisa terrível. William Hendrickson, comentando a lepra, ele disse, a maioria dos leprosos ficava em desespero total. Era essa a situação desse rapaz aqui. Porque Marcos diz que ele estava coberto de lepra. Coberto. Coberto. A lepra provocava horror. Horror. Não apenas a doença, não apenas o problema da dor, mas da humilhação e do exílio. Sim, eles eram separados. Isso aqui, de acordo com a Escritura, a lepra é um símbolo categórico de uma alma humana sem Deus. E também, mesmo o cristão, aquele que foi redimido, ainda mantém resquícios da lepra, que é o pecado. A lepra é o símbolo do pecado. Deus mandou que Moisés colocasse o seu cajado, sua mão, no seu peito, e quando ele assim o fez, ele ficou leproso. O coração do homem é assim, contaminado por completo. É uma coisa horrível. Não é possível que você se aproxime de Deus e receba qualquer coisa dele, sem essa noção básica de que nós, em nós mesmos, somos completamente pecadores perdidos. E este é o milagre deste texto. Um leproso não podia se aproximar de ninguém. Ele não podia tocar em ninguém, porque sua doença era contagiosa. Por isso ele era excluído do convívio social. E aqui ele se aproxima e é tocado por Deus. Ele não podia ser tocado por ninguém, mas ele é tocado por Deus. Este é o milagre da fé cristã. Justamente aqueles que não são dignos de tocarem em Deus, de serem tocados por Ele, justamente aqueles que não merecem coisa alguma, mas reconhecem isso, são aqueles que tocam e são tocados pelo Senhor. Diferente dos fariseus que se consideravam boas pessoas, aqueles líderes religiosos, aqueles pastores de seus dias, que se consideravam dignos e por isso estavam longe do Senhor. Se você não entender que nem mesmo uma bala você pode pedir a Deus por si mesmo. Você precisa entender que você não é digno de pedir nem mesmo uma bala a Deus. Você não é digno de nada. É disso que esse texto trata. Que o homem é maligno, pecador e depravado. Mas ainda assim pode acontecer um milagre de Deus se aproximar desse ser. De mim e de você. Esse leproso aqui é você, sou eu. Somos nós. Em primeiro lugar, o pecado causa sofrimento. A lepra causa sofrimento. Em Levítico 13:45 é dito o seguinte. Quando um rapaz era identificado com lepra, por meio do sacerdote, que dava o diagnóstico, o que acontecia era o seguinte. Ele tinha que bagunçar o cabelo, o leproso, andar com o cabelo todo bagunçado, desgrenhado. Em segundo lugar, o leproso deveria se vestir com roupas rasgadas. Por fim, declarar, impuro, impuro. Ele devia dizer, impuro, ele mesmo. Era terrível.
A lepra, nos seus estágios finais, chegava na carne viva. Era monstruoso. Monstruoso. Por fim, no versículo 46, é dito que, quando um homem fosse diagnosticado com lepra, instantaneamente, ele estava privado de qualquer companhia. Ele não podia mais fazer parte da sociedade, da comunidade. Existia um lugar específico para leproso. E ele também não poderia mais participar do culto. Ele estava excluído do contato com Deus e com as pessoas. E esse é um símbolo clássico do que é o pecado. Porque se toda a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo, todo o pecado se resume em pecar contra Deus e pecar contra o próximo. E se toda a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo, a razão da nossa existência é isso. É o amor. Não há propósito fora disso. Todo caminho de maldição é o caminho longe do amor. Pode ser um caminho de dinheiro e de fama. Não interessa. O caminho longe do amor a Deus e o amor ao próximo é o caminho da desgraça, da infelicidade. Muitas pessoas pensam que o sentido da vida é ser um sucesso. O sentido da vida é o amor, ainda que você seja um anônimo. O pecado faz isso. Ele te priva da melhor coisa que existe. Deus e os homens. O próximo. A companhia. Não há coisa melhor do que isso. Não há. Não há coisa melhor. Quando o leproso saía de sua casa, ele dava um beijo em sua esposa, ele dava um abraço em seus filhos, e ele ia para o templo. Se lá ele fosse identificado, diagnosticado com lepra, ele saberia que quando o sacerdote lhe dissesse, é lepra, ele saberia, aquele foi o último beijo que eu dei, meu filho. Aquele foi o último abraço que eu dei na minha esposa. É o pecado que faz a sua família ir para o buraco. É por conta do pecado que você tem um problema com o seu pai. É por conta do pecado que o seu casamento tem problemas. É por conta do pecado que você é privado da dádiva eterna, que é o amor. Tudo vai passar, menos o amor. Por conta do pecado, nós vamos sendo privados disso. Isso é uma maldição. Uma maldição. As pessoas pensam que o propósito da vida é ter uma casa. Não é. O propósito da vida é ter uma família. A casa é um meio para cumprir um fim. Mas o homem maligno, leproso, não enxerga isso. Para conquistar a casa, ele está disposto até mesmo a perder sua família. O homem pensa que o propósito da vida é ter um carro. E aí então ele vai se considerar vencedor. Porque eu tenho um carro do ano. Não! O propósito do carro é para você ter companhia. Para você poder carregar pessoas. Mas aí então, por conta de um carro maravilhoso, ele está disposto inclusive a perder a companhia. É um despropósito. É uma estupidez total. E o homem em pecado não percebe isso. Não percebe. Não percebe. O pecado faz isso conosco. Ficamos buscando coisas que não valem a pena. Porque todo o propósito da vida é amar a Deus e as pessoas. Até a sua vocação, o seu trabalho. O dinheiro é um detalhe. Ele é importante na perspectiva de que você o utiliza para a glória de Deus, para o bem de sua família e das pessoas que estão ao redor. Só isso. E só isso. Mas nós, por conta do pecado, vamos focando em inúmeras e inúmeras e inúmeras coisas. E vamos deixando para trás o que realmente importa. As pessoas, o nosso Deus. O nosso Deus. Veja, por exemplo, uma pessoa que foi muito magoada. Eu vou te contar um exemplo que eu vi ontem. Não é daqui, então ninguém vai saber quem é. A fulaninha, fiquei sabendo, ela terminou com o rapaz lá que ela namorava. Eu falei, por quê? O rapaz é tão gente boa. Ah, mas a mãe dele não tem jeito. A mãe do menino é terrível. Eu falei, mas o que ela faz?
Por exemplo, se o rapaz... Voltou o barulhinho, né? Se o rapaz desse uma camisa para a namorada, a mãe queria uma camisa também. Se o rapaz fosse ao cinema assistir a algum filme, depois ele tinha que levar a mãe para assistir o mesmo filme. Não é brincadeira não, né? A mãe é louca, né? Tá louco, velho. Difícil, irmão. Esse irmão é empolgado, né? Aí não deu certo. Eles tiveram que... A moça acabou com o menino. Ela havia sido... Essa mãe havia... Sogra, né? Na realidade, né? Essa sogra. Ela havia sido abandonada pelo marido. Havia tido várias desilusões. E por isso agora ela era uma pessoa doente. E por isso ela vai acabar sozinha. A mágoa faz isso. Provoca exclusão. Porque eu fui magoado lá na outra igreja. Então, agora eu fico a vida inteira assim. Qualquer coisa eu já sabe, qualquer coisa que acontece aqui eu já não vou mais. E aí essa pessoa é privada da bênção da comunhão. Da comunhão de estar na igreja. É privada. Sabe quantas vezes pessoas na igreja, seja sociedade, sócio lá, os dois querem se matar. Eu falo, não faz isso, não faz isso. Aí eu olho hoje, prosperando, abençoado. Por quê? Graças a ele. Mas porque foram humildes para ouvir conselhos e... Casais. Quantos casais falam, não, pastor, não dá mais não. Essa mulher, você não sabe como é que é essa mulher, pastor. Eu vou separar, é hoje. Faz isso, rapaz. E aí eles vão se ajeitando. Mas essas pessoas que vivem magoadas, elas não podem frequentar igreja nenhuma, porque o tempo inteiro eles estão criticando tudo e tudo e tudo. Por conta do pecado que há nelas. E aí então elas estão privadas da bênção, da proteção, que é participar de uma comunidade chamada igreja. De ter um líder para ajudar e auxiliar. Estão privadas disso. Privadas. É o homem que se entrega aos prazeres. Ele quer dormir com todo mundo. Isso é pecado, isso é lepra. Isso provoca exclusão. Lembra daquele jogador Heleno, do Botafogo? Ele dormia com todo mundo. No final de sua vida, foi num hospício com sífilis. Ninguém ia visitá-lo. Ninguém. Terminou sozinho. Uma vez eu fui em um lugar, eu nem sei como é que chama aquilo, um centro de reabilitação para aidéticos, pessoas com AIDS, mas em estágio terminal. Estava visitando, orando lá pelas pessoas, e a situação é muito ruim. A maioria ali estava num estado assim cadavérico, só osso, pele mesmo. O negócio era muito feio. E aí o supervisor do local me disse, olha, a maioria dessas pessoas aí nem morre da doença, eles morrem de desgosto. Eu falei, por quê? Olha, a maioria dessas pessoas, elas andaram por caminhos que, digamos, não eram tão planos assim. Andaram por caminhos bem tortuosos. Aquele ali era um caminhoneiro que saía com todo tipo de mulher. Aquela outra ali era uma prostituta. Aquele outro ali dormiu com meio mundo. Então, são pessoas que foram, por conta do pecado, se excluindo a cada dia. E seus familiares não vêm visitá-los. Nem mesmo um. E eles acabam morrendo disso. O pecado faz isso. O pecado, ele provoca exclusão. É o homem que, motivado pelo sucesso, ele consegue tocar no dinheiro, no aplauso dos homens e até no elogio da multidão. Mas ele não toca em gente. Ele pode até andar cercado de multidão. Mas ele não toca em gente, ele é um leproso. Ele não tem relacionamento profundo, não tem. Porque no meio do caminho ele perde a sensibilidade. Ele acha que um canudo, uma promoção, uma casa é o sentido da vida. Não é. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz Isaías 59, 2. E não pense que o pecado é apenas aquela moça rodando bolsinha lá na esquina. O pecado é a cobiça, o pecado é a ambição, que este mundo enaltece. Em segundo lugar,
ele se humilha. Ele se humilha. O rapaz se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu não sei se o Senhor quer. O problema disso aqui é que na teologia da prosperidade, que é a pregação dos pastorezinhos modernos, Deus, ele é obrigado a querer. Ele é obrigado a querer. Ele não pode deixar nenhum filho seu sofrer. Dessa maneira, essas pessoas não se ajoelham e imploram. Elas se levantam e declaram. Elas fazem decretos. Decretos de prosperidade, decretos de vitória. Não é assim que os crentes fazem? Eu decreto, eu determino. Tem até musiquinha, não é? Eu determino. Queridos, leprosos não determinam. Leprosos suplicam. Leprosos imploram. Leprosos clamam por misericórdia. Há uma história no Antigo Testamento que ilustra isso. Elias estava no monte e o rei Acabe, aquele maligno e perverso rei, ele enviou 50 soldados com o seu capitão. O soldado se aproxima de Elias e diz: Elias, o rei diz, desce. Elias então retruca: se eu sou servo de Deus, que fogo do céu desça e te consuma, a ti e a teus soldados. Todos morrem. Todos morrem. E então, o rei envia mais 50 soldados. O rei envia mais um capitão. E o capitão então agora diz o seguinte, agora piorou a história, agora é: Elias, o rei ordena, desce depressa. Desce depressa. Então Elias diz: meu amigo, se eu sou homem de Deus, vocês vão virar churrasco agora. Todo mundo morre. Um terceiro capitão vem. Mas o terceiro capitão, com seus 50 soldados, decide tomar um caminho diferente. Ele diz assim: meu senhor, sê propício a nós. Tem misericórdia de nós. Não nos faça o que aconteceu. Não nos permita que aconteça conosco aquilo que os outros viveram. Nós pedimos a ti, tem misericórdia de nós. Aí Deus diz para Elias: com esse aí você pode descer. Pode ir com ele. Não é assim que os crentes modernos fazem? Em nome do rei eles dão ordem para Deus. Não é assim? Em nome de Jesus! E pá, dá ordem. Não, querido. O nome de Jesus não é uma frase mágica que você diz para ordenar alguma coisa. O nome de Jesus, em primeiro lugar, é para você dizer o seguinte: eu não sou digno porque o meu nome não está limpo, nunca vai estar por mim mesmo. Eu estou aqui no nome dele porque eu não sou digno de orar. Não damos ordens para Deus, não decretamos coisas. Não decretamos, nós imploramos. Nós imploramos que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós clamamos para que o Senhor seja propício a cada um de nós, como a mulher Ciro-fenícia foi. Quando ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, está aqui minha filha possessa, me ajuda. Jesus diz: não, eu não vim agora para os gentios. Você é uma mulher gentia. Eu não posso tirar o pão dos filhos, que são os judeus, para dar aos cachorrinhos. Eu não posso fazer isso. Não vou fazer agora. Então ela retruca: como? Senhor, tu estás fazendo acepção de pessoas? Onde já se viu isso? Julgando alguém pela etnia. Que absurdo. Não. Ela diz: ok, Senhor, eu sou uma cadela mesmo, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela diz: eu não sou digna mesmo de estar no mesmo nível que os filhos. Mas, Senhor, eu não sou digna de comer o pão como eles comem. Eu posso comer a sobra que cai da boca deles. Mas eu quero comer alguma coisa. Eu não sou digna de estar com eles, eu posso ficar aqui embaixo. Mas, Senhor, faz alguma coisa na minha vida, nem que seja uma coisinha mínima, mas faz. Aí Jesus abençoa a mulher. E ainda o texto diz que Jesus ficou surpreso com a fé dela. Não é maravilhoso que Jesus, que sabe tudo, sabe o amanhã, fica surpreso? Isso é milagre, né? Né? Que coisa! Ficou surpreso com a fé da mulher. É o que o leproso faz, ele diz: Senhor, se tu quiseres, Senhor, faz. Faz a sua vontade, eu não sei qual é, porque eu não entendo. Eu sou limitado, eu não sei, às vezes Deus permite alguns sofrimentos. Como permitiu com Jó. Jó perdeu todos os seus filhos. Pessoas dizem, né, pastores modernos: não, mas Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu a saúde por um momento, perdeu seus filhos, mas depois ele ganhou tudo em dobro. Gente,
Presta atenção nisso. Olha o que a gente está dizendo. Ganhou tudo em dobro. Vamos imaginar aqui, você tem 3 filhos. E eu faço a seguinte proposta para você. Eu mato os 3 e te dou 6. O que você acha? Dá para substituir filho? Se substitui filho? Queridos, Jó conviveu com essa dor toda a sua vida. Porque perder filho, não se supera, se suporta. É uma ferida que fica ali durante toda a vida. E Jó passou por isso. Deus permitiu. Deus permitiu que Josué e Calebe ficassem durante 40 anos no meio daquele povo perverso. Josué e Calebe creram em Deus, foram os únicos que creram em Deus. Mesmo assim, ficaram junto com todo aquele povo incrédulo e perdido. E aquele rapaz que nasceu cego? O rapaz era cego de nascença. Com lá 15, 16, 17 anos, Jesus chega e diz, esta doença é para que se manifeste a glória de Deus. Santo Deus, 18 anos sem ver a luz do sol. E Deus permitiu. Deus permitiu. Porém, é verdade que Deus sempre quer o bem de seu povo. Sempre. 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 Às vezes, Deus permite um sofrimento momentâneo por conta de um propósito maior. Ou seja, até quando Ele permite o mal, Ele está querendo o bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até mesmo aquilo que nós chamamos de mal. Tudo. De alguma maneira, o Senhor há de reverter. Assim como fez, inclusive, na vida de Jó. Mas por que Deus permite o sofrimento? Ora, Gênesis diz isso de maneira muito clara. O sofrimento, a desgraça, está associada com o pecado, seja diretamente ou indiretamente. Deus disse a Adão, se você pecar, isso trará consequência a todos os homens. Todos os homens. Pastor, mas e o inocente? Não use esse adjetivo ao lado do substantivo homem. Não faça isso. Homem inocente. Isso é um absurdo, não existe. Pastor, Jó não era, a Bíblia diz que o próprio Deus declarou que Jó era fiel. Com certeza. Mas a mesma Bíblia diz que Jó pecou bastante. Lembra? Jó não blasfema contra Deus porque perdeu tudo. E logo em seguida, ele começa a reclamar. Uma das primeiras reclamações que Jó faz é, maldito o dia que eu nasci, amaldiçoou o seu nascimento. Quem colocou Jó no mundo? Quem teve a ideia de colocar Jó no mundo? Jó estava brigando com quem ali? Tanto é que no final do livro, Jó pede perdão e se arrepende. Se arrepende do quê? Se ele era tão perfeito assim. Ele era um homem de Deus e mesmo assim havia pecado ali. Mesmo sendo um homem íntegro, Deus precisava tratar algumas coisas. E como Jó, mesmo que Jó não estava deliberadamente em pecado, ele possuía pecado. E a vacina para isso é uma coisa só, se chama dor. Porque Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Entretanto, em Jeremias 29:11, o profeta diz, inspirado por Deus, é Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E em Marcos capítulo 1, versículo 41, que conta a mesma história, diz que quando o rapaz falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O texto diz assim, que Jesus, movido de compaixão. E a palavra compaixão aqui no original, dá a ideia de, sabe, alguém que está sentindo algo ali nas entranhas, ali no íntimo. Completamente compadecido por aquele rapaz. Jesus diz, eu quero. E Jesus toca nele. Deus sempre quer. Deus sempre quer o bem do seu povo. Mas, por alguns momentos, Ele permite um mal para que, de alguma maneira miraculosa, e que hoje eu e você talvez não entendamos, Ele há de reverter o mal em bem, assim como Ele transformou água em vinho e a cruz em lugar de salvação. Ele também há de transformar todas as nossas dores em alguma coisa que há de glorificar o nome dEle e de transformar a nossa história. Quantos creem? Mas note a posição que todos os homens se aproximam de Jesus Cristo. Todos os homens que recebem algo de Jesus. Leia
Leia os evangelhos. Os homens que recebem algo de Jesus são esses aqui, que estão nesta posição, de joelhos. De joelhos. Ele não chega dizendo, Senhor, isso é justo. Por que eu tenho lepra e o outro não tem? Por que o meu casamento está assim e o do outro não? Por que o meu filho está assim e o outro não? Não! Ele apenas diz, Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o Senhor não quiser também, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus mandasse todos nós para o inferno, todos, sem exceção, todos nós, Paulo, Abraão, Moisés, eu, você, todos, se Deus enviasse todos nós para o inferno, ainda assim, lá no inferno, nós deveríamos levantar nossas mãos aos céus e dizer, bendito seja o Senhor, justo e verdadeiro, porque aqui é o nosso lugar. Quarto, aproxime-se de Deus. Esse texto é fantástico. O pecador que não podia tocar em ninguém sendo tocado por Deus. Lembra daquela pintura de Michelangelo na Capela Sistina? Muito famosa, onde Deus está assim, ali em cima, tocando no homem. Aquilo ali é genial. Aquilo ali é espetacular. Como um homem leproso que não podia tocar em ninguém tem audácia de se aproximar de Deus? Ele não podia se aproximar de ninguém. Ele vivia excluído. Ele não podia estar ali no convívio. E como tem a audácia de se aproximar de Deus? Isso é um milagre que só acontece na fé cristã. Não acontece em nenhuma religião. Não acontece. Porque nas outras religiões, você precisa se purificar primeiro, para daí então tocar em Deus. Na fé cristã é o contrário. Na fé cristã você não se cura primeiro. Você não se conserta primeiro, para daí então se aproximar de Deus. Não! Você se aproxima de Deus, e aí Deus vai te consertando. Você o busca. Você clama a Ele, você se aproxima dEle, reconhecendo que é fraco, que é pequeno, que é leproso, que não consegue por si mesmo, que não é digno de coisa alguma. E miraculosamente, Ele toca em você. Nas religiões você tem que ser bom para ser salvo. E por isso, ninguém é salvo nessas religiões, porque não há homem bom. Na fé cristã, é o único lugar que essa lógica se inverte. Se em todas as religiões eu preciso ser bom para ser salvo, na fé cristã, eu sou salvo, para daí então que Deus me torne bom. Nas religiões, você chega perto de Deus pela sua própria bondade e dignidade. E por isso todos esses religiosos de outras religiões estão longe de Deus. Não. O muçulmano não está perto de Deus. Porque ele se acha digno de estar perto de Deus quando ele vai a Meca e quando ele obedece a Sharia. Não, o espírita não está próximo de Deus. Não importa qual seja a religião. Há caminhos diferentes para ser bom. Mas há uma coisa em comum em todas as religiões. Tem que ser bom para ser digno de tocar em Deus, de receber alguma coisa de Deus. A fé cristã é a única religião que inverte isso. A única. A fé cristã é a única religião que existe uma coisa chamada justificação pela fé. Que o homem é salvo não pela sua bondade, mas pela bondade de Cristo Jesus. Em todas as religiões, o homem é salvo quando ele tem certeza plena. Quando ele pode dizer com certeza plena, eu sou bom, aí você é salvo. A fé cristã é o lugar, o único lugar, onde o homem que diz com certeza plena, eu mereço o inferno. Este homem é salvo. É o que acontece com o leproso. Ele sabia de sua indignidade, mas ele acreditava e ele já tinha ouvido falar de que Jesus era gracioso. Sabe o que é isso? Graça? Graça é, você não merece, mas Deus te dá. Você não é digno, mas Deus te abençoa. Nós somos salvos desta maneira, e nós somos santificados desta maneira. E nós recebemos qualquer coisa também desta maneira. Seja uma cura ou um emprego. Tudo é pela bondade de Deus.
não pela nossa própria bondade. É isso que significa orar em nome de Jesus. Não é falar em nome de Jesus no fim da frase. Você pode orar e nem ter falado em nome de Jesus. Mas se você orou sabendo, eu não sou digno de coisa alguma, mas eu sei que o Senhor é misericordioso para ouvir aqueles que creem no seu nome. Aí então você é atendido, como o leproso foi. Como o leproso foi. Eu estava conversando com um rapaz, e ele me contando um pouquinho sua história, e ele estava lá dizendo um dia, ele havia sido criado na roça, tinha prosperado bastante, e estava lá comparando um colega que ele tinha. E o colega, sabe, um cara meio indisciplinado, tomou um monte de decisões erradas, e por isso estava mal. E aí um dia ele encontra com um rapaz e olha aquilo que ele havia construído e compara com aquele rapaz. Ele fala, gente, rapaz, olha o que eu fiz, hein? Mas também esse cara é indisciplinado, não trabalhou duro, eu trabalhei. E aí ele conta que na hora mas deu uma pontada no coração dele. Ele fala, Senhor, isso é mentira. Isso é mentira. Não. O que eu tenho porque o Senhor me deu ânimo. O Senhor me deu a inteligência para investir corretamente naquele dia. O Senhor me livrou do mal. Aí ele foi lembrando, quando ele era mais novo, algumas besteiras que ele havia feito. Uma vez ele quase tinha perdido toda a sua propriedade num negócio completamente tosco e imbecil, quase. Só não perdeu porque o outro desistiu, mas era um absurdo o que ele ia fazer. Misericórdia de Deus. O que eu e você possuímos de bom vem do céu, diz Tiago. O Pai das luzes, é dele que vem toda a coisa boa que nós possuímos. Toda coisa boa. Tudo que existe de bom em você, meu querido, ou do seu lado, pode ter certeza, é a misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor. A misericórdia e o favor de Deus em relação à sua vida. É isso que o leproso nos diz. Nós não somos dignos de coisa alguma. Não somos leprosos em nós mesmos. Mas cremos que, não que nós sejamos bons, mas que Ele é bom para nos ouvir. E poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme a sua misericórdia, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E também nos mantemos pela fé em Cristo Jesus. Quando nós fomos salvos, nós não merecíamos coisa alguma. Agora, já salvos, nós também não merecemos nada em nós mesmos. Porque tudo de bom que fazemos, fazemos pela graça e poder do Senhor. Isso é ser cristão. Se você acha que é digno de pedir uma bala ao Senhor Jesus, não importa quantos anos você tem vindo aqui, você não é cristão. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você jejue. Se você não entende que tudo o que você é, que tudo o que você tem é como fruto exclusivo da misericórdia do Senhor, você não é cristão. Não é cristão. O cristão é aquele que sabe ser um leproso. O cristão é aquele que sabe ser indigno, que ele não merece coisa alguma, mas ainda assim o Senhor lhe concedeu não apenas o sustento, não apenas uma esposa, o Senhor lhe concedeu a eternidade. O Senhor lhe concedeu o privilégio de ser tocado pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus anuncia. Levante-se todo dia e olhe para o sol nascendo. E lembre-se, ele é um símbolo da misericórdia do Senhor. Não é o que Lamentações 3:22 diz? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esta é a causa de nós não sermos consumidos. Cada vez que você ver o sol se levantando, lembre-se, eu estou vivo mais um dia, porque mais um dia a misericórdia de Deus também nasceu em meu coração. Quantos creem? Quinto e último princípio. O leproso
se tornou uma testemunha. Testemunha. Veja comigo o versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, o que acontece aqui é, ele deveria ir ao templo para que aquilo servisse de testemunho. Há uma dúvida aqui. Por que Jesus disse, não conte a ninguém, vá ao sacerdote, direto? Por quê? Alguns dizem, talvez Jesus não queria que o seu ministério se baseasse em milagres. Alguns dizem isso, eu não acredito que seja este um motivo. Talvez é isso. Ele não queria. A segunda possibilidade, que eu acredito que seja a mais real, é o seguinte. Jesus diz, olha, não conte a ninguém agora. Porque não faz muito sentido, né? Porque logo em seguida ele diz, olha, vai até o sacerdote, faz a oferta, ele vai declarar que você está curado, e isso vai servir de testemunho ao povo, testemunho de que você foi curado. Então, não sei, não faz muito sentido a ideia, né? Jesus não quis contar porque não queria que as pessoas soubessem. Acho que não faz sentido. Então, a segunda possibilidade, que eu acredito que é a real, é essa aqui. Os sacerdotes já sabiam a fama de Jesus, já o conheciam, e eles tinham inveja dele. E eram os sacerdotes que declaravam que a pessoa estava curada. Então, era provável que, se a fama daquele evento se espalhasse, e o rapaz chegasse, mas antes do rapaz já chegasse a notícia de que Jesus havia o curado, havia uma grande possibilidade que os sacerdotes dissessem, foi Jesus que curou? Não, então não está curado não, ele tá com lepra ainda, ele teve uma melhora aí na pele, não, mas ele está enfermo ainda. Talvez essa é a grande possibilidade. Mas, de qualquer maneira, o que está claro aqui é que isso sirva de testemunho ao povo. Que você, leproso, se torne uma testemunha de quem eu sou. Lembra daquele evento lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava em frangalhos, pobreza terrível, e 4 leprosos então olharam um para os outros e disseram, gente, aqui não há comida, vamos ao arraial inimigo. Olha, aqui a gente vai morrer mesmo, vamos até lá. Quem sabe a gente encontra comida, se a gente não encontrar e se eles nos matarem, que se dane, aqui a gente vai morrer de fome. Vamos para lá, vamos arriscar tudo. Que na realidade, não estamos arriscando nada. E eles então vão. Chegando lá, eles veem o arraial dos inimigos vazio. Todos eles haviam fugido, porque Deus havia instigado o terror naquela nação. E eles deixaram tudo para trás. E então os leprosos estavam comendo aquela comida maravilhosa, estavam desfrutando daquele momento. E de repente um olhou para o outro e disse, terrível coisa fazemos. Se não anunciarmos tais boas novas. Essa é a expressão que eles usam. Boa nova. Que é a mesma expressão no Novo Testamento para evangelho. A mensagem do evangelho. Evangelho é evangelion, que significa boa notícia. Eles dizem, se nós não propagarmos essa notícia, nós estaremos em pecado. Se nós ficarmos aqui desfrutando do que é bom, sem levar isso adiante, nós estaremos cometendo um terrível pecado. E então, os leprosos se tornam testemunhas. Nós somos esses leprosos. Nós somos moribundos, convidando moribundos para a ceia. Nós não confrontamos o pecado aqui, porque nós nos consideramos melhores do que eles. Nós confrontamos o pecado porque, ao assim fazê-lo, cremos que eles serão advertidos do caminho de destruição em que eles se encontram. Nós os advertimos do pecado no mesmo instante que advertimos a nós mesmos. Nós confrontamos o pecado dos homens, não porque nos sentimos melhores do que eles, mas sim porque queremos que eles deixem este caminho que os levará ao precipício. Porque somos moribundos, convidando moribundos à ceia. Somos pecadores, levando o evangelho do Senhor a outros pecadores. Nós não somos melhores do que eles, que nenhum deles. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho, que consiste em confrontar o pecado, mas ao mesmo tempo em mostrar que não importa quão fundo você foi no pecado, não importa o quão contaminado e leproso você está,
venha. Não importa o quão perdido você esteve durante toda a sua vida. Não espere se encontrar para vir. Não, venha. E então você há de se encontrar. Não espere se curar. Não espere resolver todos os seus vícios para vir. Venha. E aí então o Senhor há de te libertar dia após dia. Ele há de te transformar dia após dia. Se você está aqui hoje pela primeira vez e se dizendo, pastor, eu não sou digno de estar aqui. Parabéns, nós também não somos. Seja bem-vindo. Se você está aqui e você diz, pastor, eu tenho vícios e eu não consigo mudar por mim mesmo. Pode engrossar aqui as nossas fileiras, porque nós também somos assim. Mas se você está aqui e você acha que você é digno de alguma coisa, se você está aqui e você acha que você é bom por si mesmo, você não é bem-vindo entre nós. Você não pode estar entre nós. Porque isso aqui é uma casa de pecadores. Pecadores arrependidos com certeza. Mas de homens que sabem que não possuem bem algum em si mesmos. E de que toda virtude que há neles vem do alto, vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê assim também? Se você se declara um perdido, a boa notícia para você é, Jesus veio buscar o perdido. Jesus veio para você. Jesus veio para aquele que declara, eu não sou digno de coisa alguma, mas eu creio que há um Deus misericordioso e poderoso para fazer na minha vida. Você crê nisso?